Fala galera, tudo tranquilo? Estamos de volta aí com mais uma aula de Química e agora a gente vai continuar falando ainda sobre as funções inorgânicas. Na verdade, a gente vai falar sobre a última função inorgânica. Para eu falar da última função inorgânica, eu queria relembrar as três faladas anteriormente, até porque vai ajudar para a gente identificar a função seguinte. Nós falamos sobre os ácidos, falamos sobre as bases, falamos sobre os óxidos. Como que a gente identifica os ácidos? Os ácidos são identificados pela presença do H+, o íon H+, à frente da substância. É ele que caracteriza, ele que identifica uma substância do tipo ácido. Bases. Como seriam essas bases? Como que a gente identifica a base? A base tem a presença da chamada hidroxila, que é o íon negativo, o OH-. Esse OH-, ao final da substância, aparece lá no final da substância, caracteriza e identifica uma substância da função base, ou também chamada de hidróxidos. Vimos os óxidos. Quais são os óxidos? São substâncias binárias, isso quer dizer, tem sempre dois elementos, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Certo? A função seguinte é chamada de sais, são os sais, na verdade. O que acaba acontecendo? Quando a gente pensa em sal, vem o sal de cozinha. Ele é o mais famoso, que é o chamado cloreto de sódio, nomenclatura oficial dele, inclusive. Ele é o mais famoso, mas ele não é o único. Nós temos outros sais presentes no nosso dia, tanto na alimentação quanto, por exemplo, nos produtos de limpeza. Eu coloquei aqui, para vocês terem uma ideia, o hipoclorito de sódio, que está presente na água sanitária. Coloquei aqui o bicarbonato, que é o que está presente nos fermentos, e também é utilizado nos extintores de incêndio e nos desodorantes. Então existem vários sais e a gente sempre tem na nossa cabeça, infelizmente, a ideia de que o sal é o sal de cozinha, o que não é verdade. Ele levou esse nome até por ser o mais famoso, mais conhecido em grande quantidade dentro do nosso dia a dia, mas ele não seria o único sal presente dentro do nosso cotidiano. Acabei de mostrar alguns exemplos aí. Mas como que a gente identifica um sal? A melhor forma de você identificar uma substância e saber que ela não é, que ela é um sal, que ela está dentro da função sal, é praticamente você tirar as outras opções. Por exemplo, coloquei aqui três exemplos de sais. Cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? O bicarbonato de sódio e o calcário, que é encontrado dentro de algumas arquiteturas algumas coisas feitas de obra, relacionada à obra. Reparem o seguinte, quando eu olho para essas três substâncias, quando eu olho para a fórmula dessas três substâncias, eu não encontro a característica das outras fórmulas, das outras funções que eu me referi, ácido, base e óxido. Por exemplo, NaCl, tem H na frente? Não, não é ácido. Tem OH no final? Não, não é base. Tem dois elementos, mas não tem oxigênio, então não é óxido. Por isso ele é considerado um sal. Por exemplo, NaHCO3, carbonato de sódio. Eu tenho aqui o H na frente? Não, até tem o hidrogênio, mas ele está aqui no meio, não está na frente. Não é um hidrogênio ionizável considerado como sendo um ácido. Não tem o OH-, né? Não tem a presença da hidroxila ao final. Tem 1, 2, 3, 4 elementos diferentes, então não pode ser considerado um óxido. Óxido são substâncias sempre binárias, dois elementos. Então ela vai ser um sal. A mesma coisa aqui no CaCO3. Não tem a presença do hidrogênio, não tem o OH- e não tem dois elementos ali presentes. Então a melhor forma de a gente identificar o sal é desta maneira. São sempre compostos iônicos, que quando solubilizados em água se dissociarão. Você vai ter a parte positiva e a parte negativa sendo dividida, tornando-os assim condutores de energia, de eletricidade, tá legal? Então o sal, ele tem essa característica, ele é identificado por não ser ácido, base e óxido. É a melhor forma. É o composto iônico, inorgânico, que não se enquadra nas outras características das outras substâncias em questão. Como é que eu dou o nome desses sais? A nomenclatura do sal está baseada na nomenclatura dos ácidos, tá legal? Como você tem esses ânions, né, que viriam dos ácidos, vamos dizer assim, nós vamos utilizar a nomenclatura sempre de trás para frente. Como assim de trás para frente? NaCl, cloro, sódio, cloreto de sódio. Enxofre, oxigênio, sódio, sulfato de sódio. Reparem que é feito de trás para frente. Então, a principal característica da nomenclatura do sal está relacionada aos ácidos. E aqui tem um detalhe. Quando a gente falou dos ácidos,
nós tínhamos três possibilidades. Hídrico para aqueles hidrácidos, são ácidos que não têm oxigênio. Icoioso para os oxiácidos, são ácidos que têm oxigênio. Aqui vai seguir o mesmo padrão. Hídrico, no caso do sal, vai ser eto, por isso cloreto de sódio, porque não tem oxigênio. Fluoreto de potássio, não tem oxigênio. Então todo sal que não tem oxigênio vai utilizar na nomenclatura esse eto ao final do ânion ali presente. No caso, oso e ico está relacionado ao número de oxidação. Aí eu coloquei aqui, ó, oso vai ser ito, ico vai ser ato. Então tem uma tabelinha semelhante àquela, só que reparem, mudou aqui, ó. Aqui, ó, tinha oso, aqui tinha ico. Olha como é que ficou. Ito e ato. Então o raciocínio é o mesmo. Calculei o número de oxidação. Mais 3, mais 5, mais 4, mais 6. Eu vou olhar aqui, ó. Mais 3 ou mais 4? Ito. Então, por exemplo, calculei do nitrogênio. Nitrogênio aqui é mais 3 o NOx dele. Como o nitrogênio tem NOx mais 3, nitrito. Nitrito de potássio, que é o primeiro elemento que aparece aqui. Calculei o NOx do enxofre. Encontrei mais 6. Como eu encontrei NOx mais 6 para o enxofre, ato. Então vai ficar como? Sulfato de sódio, que é o elemento que está aqui. Então, a nomenclatura dos sais está relacionada à nomenclatura do ácido. Essa tabelinha aqui me diz a característica do elemento, da substância e o tipo que eu vou usar. Lá no ácido, quando era hídrico, não tinha oxigênio. No sal, quando não tem oxigênio, é ito. Lá no ácido, quando tinha o menor número de oxigênios, no NOx no caso, era oso, aqui vai ser ito. Lá no ácido, quando tinha o maior número de oxidação, maior NOx, era ico, no sal vai ser ato. E essa tabelinha a gente vai continuar usando, só que a gente vai mudar aqui no final. Ao invés de usar oso e ito, ico, a gente vai usar ito e ato, funcionando da mesma maneira. Então, a nomenclatura do sal, ela funciona de trás para frente, do ânion para o cátion, certo? E a gente vai colocar o sufixo ao final do ânion relacionado com o ácido em questão. Por isso, sulfato, nitrato, carbonato estarão relacionados dessa forma aí. Ok? Então, na hora da nomenclatura, a gente tem essa questão do ácido e do sal terem características na hora do nome. E essa tabela será suficiente para você identificar qual vai ser o sufixo e, se necessário, o prefixo que você vai estar utilizando na hora da nomenclatura para o sal especificamente falando. Certo? Então, a gente tem que tomar certo cuidado aí na hora da nomenclatura do sal. Não é uma nomenclatura muito simples, mas ela é bem parecida com o que a gente vem falando até agora, nas aulas anteriores. Está dentro do mesmo padrão que a gente vem falando. Lembrando que ela vai ser de trás para frente, vamos dizer assim, ânion, depois cátion. Uma característica do sal é que ele é produzido a partir da reação de neutralização. A gente já falou sobre neutralização aqui nas aulas passadas, quando a gente fala sobre ácidos e bases. E a ideia é a seguinte, quando a gente neutraliza é porque a gente tem um ácido reagindo com uma base, produzindo sal e água. Toda reação de neutralização funciona dessa forma. Um ácido reagindo com uma base, produzindo sal e água. Como que isso acontece? O H+ e o OH- produzem água. O que sobra? O cátion da base, o ânion do ácido produzem o sal referente. Então eu tenho aqui, ó, ácido clorídrico, hidróxido de sódio, nós temos o cloreto de sódio. HNO2, KOH. Sobrou aqui, ó, KNO2. Então eu tenho o ácido nitroso e o hidróxido de potássio produzindo nitrito de potássio. E a água foi produzida a partir do H e do OH. Outro exemplo, eu tenho aqui, ó, o H3PO4 e o CaOH2. O que aconteceu aqui? Eu tenho o H e o OH produzindo H2O, a água, e o ácido fosfórico e o hidróxido de cálcio produzindo fosfato
de cálcio. Então, a reação de neutralização, né, quando a gente falou da neutralização, onde a gente tem o ácido neutralizando a base, ela acontece dessa forma. O ácido e a base reagem, o H+, e o OH- produzem a água, e o que sobra, o cátion de um e o ânion do outro, vão produzir o sal em questão. Daí a nomenclatura está vinculada a essas substâncias. Clorídrico, cloreto, sódio, sódio. Nitroso, nitrito, potássio, potássio. Então vai estar sempre relacionado um com o outro, já que o sal é produzido da união de duas substâncias, um ácido e uma base, da neutralização dessas substâncias. Ok? Bem, vamos agora fazer o seguinte, vamos fazer uns exercícios aí relacionados a isso. Antes de um funileiro soldar peças de zinco galvanizadas, ele as limpa com uma solução ácida, ocorrendo a reação. Então ele tem aí o ZNO mais 2HCl formando ZnCl2 mais H2O. A nomenclatura do sal presente na reação é, bem, eu tenho um óxido, eu tenho um ácido, substância binária com oxigênio, o H+, eu tenho o sal, eu tenho a água. Qual é o nome desse sal? Como é um sal sem oxigênio, eu já sei que a nomenclatura vai ficar eto. Então aqui eu tenho cloreto de zinco. O cloreto de zinco. Então eu tenho aqui nesse caso a presença do cloreto de zinco. O nome dessa substância é cloreto de zinco. Questão número 2. As reações entre ácidos e as bases produzem sal e água. Tendo em vista que estas reações são de neutralização parcial, indique a única opção que representa a equação da reação onde não é obtido um sal ácido ou sal básico, pois não se trata de uma reação de neutralização parcial. Bem, olha só. Primeiro vamos falar de neutralização parcial. A ideia é que quando você tem uma reação de neutralização, você tem o ácido e a base sendo neutralizados totalmente. Você neutraliza, você tira o H+, tira o OH-, junta, produz água e o sal. Neutralizei. Porém, acontece da neutralização não ser total. A gente considera ela como uma neutralização parcial. O que isso quer dizer? Esse sal produzido, ele ainda manteve ou um hidrogênio ionizável, ou ele manteve uma hidroxila presente na sua estrutura. Esses sais são considerados sais quando tem hidrogênios ionizáveis, ácidos, e quando tem a hidroxila básico. Então, essa neutralização parcial produz sais que não têm uma neutralidade completa. Eles têm caráter ou ácido ou básico. Reparem no seguinte, reparem na reação aqui, ó. H2SO4NaOH. Então eu teria o H e o OH. O que sobraria seria o Na e o SO4. Concorda comigo? Repara o que aconteceu aqui nesse sal produzido. NaHSO4. Esse H é um H que tem caráter ácido. Ele é um hidrogênio ionizável. Então esse sal é considerado um sal do tipo ácido. Ele não é considerado um sal básico. Não é considerado um sal neutro. Por exemplo, HNO3, CaOH2. Então aqui, ó, NO3 e o Ca. Repara aqui que a gente formou CaOHNO3. Tem hidroxila. Se tem hidroxila, tem caráter básico. Então esse ácido, esse sal aqui é ácido. Esse daqui é um sal básico. Então se eu tenho um sal ácido e um sal básico, eu digo que essas reações são reações de neutralização parcial. Elas não foram completas. Eu não neutralizei o sistema completamente. Eu ainda assim produzi substâncias que têm, no caso, um pH ácido ou básico. Reparem agora, por exemplo, aqui, ó, HClMgOH2. HOH. HOH tá aqui, ó, H2O. MgCl. Essa substância é um sal neutro. Essa reação
pode ser considerada como uma neutralização total. Por que ela é uma neutralização total? Porque aí, nesse caso, o sal produzido ele não tem nem caráter ácido e nem caráter básico. Ele não teve nenhum vestígio, não sobrou hidrogênio ionizável, nem sobrou hidroxila nessa substância. Então, ela tem um pH neutro. Quando eu fiz essa neutralização, ela foi uma neutralização total. Eu produzi uma substância, um sal neutro, não considerado nem ácido e nem básico. Quando isso não acontece, quando eu ainda tenho vestígios dessa substância, ele não é considerado uma neutralização total, é considerado uma neutralização parcial, característica desse tipo de reação que pode vir a acontecer e assim produzir os sais ácidos ou básicos. Tá legal? Gente, então a gente encerra mais uma parte das aulas. Fechamos aqui um tema no qual nós falamos sobre ácidos, bases, óxidos e sais. São 4 grupos de substâncias, quatro funções inorgânicas, tá legal? Cada uma com a sua característica, cada uma com a sua nomenclatura. Qual é a ideia? De onde a gente vai? O que a gente vai utilizar daí? Conhecer as substâncias. Os nomes dessas substâncias serão falados nas provas, as fórmulas dessas substâncias aparecerão na sua prova. Podem ser falados temas interdisciplinares que serão usados em outras disciplinas relacionados a essas substâncias. Então, a identificação, as características, as nomenclaturas, as fórmulas dessas substâncias são fundamentais para a resolução de várias questões da prova do Enem. Então, é necessário o conhecimento dessa parte do conteúdo. Ok? Então a gente encerra aqui o tema relacionado a funções inorgânicas e a gente se encontra numa próxima aula falando sobre um outro tema. Tá legal? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Valeu!